velocidade, hein? 5, 4, 3, 2, 1, fogo! Operação Amazônia 2020. Vídeo 2. A escalada das ameaças globalistas. Se, ao nível do senso comum, as ameaças que rondavam a Amazônia vinham da América do Norte, os eventos ocorridos nos anos 1990 demonstrariam aos brasileiros mais esclarecidos que, em verdade, tais ameaças eram reais e, sobretudo, que elas advinham de forças muito poderosas, endinheiradas e municiadas com a ideia do estabelecimento de uma governança global. Foi nos anos 1990 que se tornou evidente que o plano para a secessão da Amazônia do território brasileiro existia e que ele fazia parte de outro plano, muito mais ousado e perigoso, de consolidação de um governo mundial comandado pelas Nações Unidas sobre os estados, povos e sobre as nações. A escalada indigenista. Altamente influenciada pelos organismos internacionais, em especial pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional, FMI, a Constituição Federal de 1988 deu uma importante contribuição para a radicalização dos conflitos amazônicos ao estatuir que os territórios indígenas deveriam ser demarcados. O capítulo 8, denominado dos índios, é integralmente dedicado à regulamentação dos direitos dos silvícolas. Em especial, o artigo 321 deixa claro que os índios devem possuir as suas próprias terras ao encerrar a seguinte redação, abra aspas, artigo 321. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-los, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Fecha aspas. Portanto, por uma determinação da Constituição, fica a União obrigada a demarcar as terras indígenas. E aqui fazemos um adendo especial ao parágrafo 1º do referido artigo, que define o que são terras indígenas, ao dizer o que segue. Abram aspas. Parágrafo 1º. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, aquelas por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à reprodução física e cultural dos seus usos, costumes e tradições. Fechem aspas. Até então, a integração do índio à sociedade vinha ocorrendo de uma forma muito bem cuidada. Desde os anos 1930, o Marechal Cândido Mariano Rondon já havia inaugurado uma política indigenista muito bem sucedida, sendo ele mesmo o idealizador e o propositor da criação da Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Aqui é interessante
pode-se fazer uma comparação entre os militares norte-americanos e os brasileiros no que tange à integração dos índios às suas sociedades. Nos Estados Unidos, terminada a Guerra da Secessão, houve uma determinação do Estado para que os índios fossem aniquilados e as suas terras fossem ocupadas pelos brancos. À frente do genocídio esteve o general George Armstrong Custer, general do próprio exército norte-americano. No Brasil, de uma forma totalmente contrária e humanista, o marechal do exército brasileiro, Cândido Mariano Rondon, propôs, deu início e levou a efeito uma política indigenista, integracionista e pacifista. Portanto, os nomes de Custer e de Rondon se inscrevem na história indigenista das Américas de formas totalmente diversas. O nome de Custer está inscrito como exterminador de índios, enquanto que o nome de Rondon está inscrito como seu mais intenso defensor e protetor. No final dos anos 1990, Darcy Ribeiro, o maior antropólogo brasileiro, publicou o seu mais belo livro, que põe um fim ao redundante debate sobre a preservação da cultura indígena e sobre a necessidade de existência das suas reservas. Trata-se do livro O Povo Brasileiro, no qual o antropólogo vaticina que a sociedade brasileira caminha inexoravelmente para uma fusão étnica, que culminará numa nova etnia genuinamente brasileira, a qual ele denomina como Nova Romanidade. Portanto, é o maior indigenista brasileiro quem está dizendo que a integração do índio à sociedade brasileira é um processo, e, sobretudo, inexorável. Em síntese, de forma indevida, ideológica e, sobretudo, subordinada aos interesses internacionais difusos, os legisladores constitucionais de 1988 interferiram numa questão delicada e que vinha sendo tratada a contento pelo Estado brasileiro. Não obstante, essa intervenção não produziu outro efeito a não ser jogar mais lenha numa fogueira cujas flamas já se encontravam quase extintas. A excessiva retórica de proteção aos povos indígenas está associada a outra retórica muito mais abrangente e perigosa, ou seja, a da necessidade de proteção do meio ambiente. Depois de assegurados os dispositivos constitucionais que dariam suporte à futura autonomia de muitos territórios amazônicos, era necessário se preparar as bases ideológicas para que isso se tornasse realidade. Por pressões internacionais, em janeiro de 1992, em pleno governo de Collor de Mello, foi realizada na cidade do Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, mundialmente conhecida como a ECO 92. Contando com a participação dos chefes de Estado de 156 países e um número incontável de ONGs financiadas por forças globalistas transnacionais, a ECO 92 aprovou vários documentos contendo objetivos e metas a serem cumpridos pelos partícipes. Dentre os principais documentos aprovados constavam a Carta da Terra e a Agenda 21. Especialmente, contendo 40 capítulos, a Agenda 21 estipulou um padrão recomendável de desenvolvimento econômico e social em sintonia com a preservação do meio ambiente, também fazendo recomendações objetivas para a preservação dos povos indígenas, assim como estipulando o papel das ONGs internacionais na vigilância ao cumprimento dos acordos ratificados. Estava dada, assim, uma carta em branco para a afluência das ONGs estrangeiras à Amazônia, a quase totalidade delas financiada por grandes corporações financeiras com sede em Londres e em Nova York. Desde então, as ONGs firmaram o pé na Amazônia e em 2020 se estima que elas já somavam por volta de 4.000 ONGs. Confirmando a sua indisfarçável submissão aos interesses dos organismos multilaterais globalistas, logo após a ECO 92, ou seja, em maio de 1992, Collor de Mello assinou a homologação da reserva Yanomami,
contendo cerca de 9,4 milhões de hectares de floresta tropical na fronteira com a Venezuela, ou seja, mais que 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro para apenas 35 mil silvícolas. Há que se ressaltar, todavia, que essa atitude contraria a doutrina de segurança até hoje imperante nas Forças Armadas, doutrina essa que não admite reservas indígenas nas áreas fronteiriças. A atitude insensata e irresponsável e, sobretudo, entreguista de Collor de Mello seria apenas o começo da escalada das forças globalistas para a obtenção do controle sobre a Amazônia. No próprio site do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, órgão vinculado à Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, porém um presumível serviçal dos interesses globalistas transnacionais, se pode constatar a enxurrada de homologações de reservas que ocorreu após a ECO 92. Segundo as informações constantes no site, foram feitas as seguintes homologações. Governo de Fernando Collor, 121 homologações. Governo de Itamar Franco, 18 homologações. Governo de Fernando Henrique Cardoso, 145 homologações. Governo de Luiz Inácio Lula da Silva, 79 homologações. Governo de Dilma Vana Rousseff, 21 homologações. E governo de Michel Temer, 0 homologações. O maior número de homologações ocorreu no governo de Fernando Henrique Cardoso, ou seja, 145 homologações. Fernando Henrique Cardoso é o grande mentor ideológico do Foro de São Paulo e interlocutor mor da agenda globalista no Brasil. Não obstante, a homologação mais traumática se deu no segundo governo de Lula da Silva, quando foi criada a reserva da Raposa Serra do Sol. Foi um processo violento semelhante aos desterros de populações feitos na antiga União Soviética. Os arrozeiros, legítimos proprietários da terra e portadores de títulos de propriedade, foram desterrados por Lula da Silva com anuência do Supremo Tribunal Federal, STF. Além da clarividente submissão de Lula da Silva aos interesses globalistas, o episódio também revelou que a própria Suprema Corte estava disposta a sacrificar no altar dos interesses internacionais as garantias constitucionais sob o consagrado direito à propriedade, pois títulos de propriedade com mais de 100 anos foram simplesmente rasgados, sendo que os arrozeiros foram desterrados das suas terras, as quais eles cultivavam havia um século. Essa escalada das forças globalistas sobre a Amazônia não passaria desapercebida pelos militares brasileiros, sendo que inúmeros artigos foram publicados denunciando o entreguismo sob o falso argumento da preservação das culturas indígenas. Em 2013, o coronel de exército Gélio Fragapane escreveu o artigo mais alarmante que demonstrava a escalada das ameaças. Artigo este publicado na revista Comunidade Militar. No artigo, intitulado "O Brasil está a 3 passos da Guerra Civil", o coronel Fragapane fez o seguinte alerta, : O Brasil está a 3 passos de uma guerra civil. Escrito por Coronel do Exército Gélio Fragapane. Domingo, 23 de junho de 2013. Os rumos que seguimos apontam para a probabilidade de guerra intestina. Falta ainda homologar no Congresso e unir as várias reservas indígenas em uma gigantesca e declarar sua independência. Isto não poderemos tolerar. Ou se corrija a situação agora ou nos preparemos para a guerra. Quase tão problemática quanto a questão indígena é a quilombola. Talvez desejem começar uma revolução comunista com uma guerra racial. O MST se desloca como um exército de ocupação. As invasões do MST são toleradas, e a lei não é aplicada.
Os produtores rurais, desesperançados de obter justiça, terminarão por reagir. Talvez seja isto que o MST deseja: a convulsão social. Este conflito parece inevitável. O ambientalismo, o indianismo, o movimento quilombola, o MST, o MAB e outros similares criaram tal antagonismo com a sociedade nacional, que será preciso muita habilidade e firmeza para evitar que degenere em conflitos sangrentos. Pela primeira vez em muito tempo, está havendo alguma discussão sobre a segurança nacional. Isto é bom, mas sem identificarmos corretamente as ameaças, não há como nos preparar para enfrentá-las. A crise econômica e a escassez de recursos naturais poderão conduzir as grandes potências a tomá-los a mano militari, mas ainda mais provável e até mais perigosa pode ser a ameaça de convulsão interna provocada por 3 componentes básicos: a divisão do povo brasileiro em etnias hostis, os conflitos potenciais entre produtores agrícolas e os movimentos ditos sociais, e as irreconciliáveis divergências entre ambientalistas e desenvolvimentistas. Em certos momentos chega a ser evidente a demolição das estruturas políticas, sociais, psicológicas e religiosas da nossa pátria, construídas ao largo de 5 séculos de civilização cristã. Depois, sem tanto alvoroço, prossegue uma fase de consolidação antes de nova investida. Isto ainda pode mudar, mas infelizmente os rumos que seguimos apontam para a probabilidade de guerra intestina. Em havendo, nossa desunião nos prostrará inermes, sem forças para nos opormos eficazmente às pretensões estrangeiras. A ameaça de conflitos étnicos, a mais perigosa pelo caráter separatista. A multiplicação das reservas indígenas, exatamente sobre as maiores jazidas minerais, usa o pretexto de conservar uma cultura neolítica, que nem existe mais, mas visa mesmo a criação de uma grande nação indígena. Agora mesmo assistimos, sobre as brasas ainda fumegantes da Raposa Serra do Sol, o anúncio da criação da Reserva Naro, que unirá a Raposa / São Marcos a Yanomami. Posteriormente a Marabitanas unirá a Yanomami a Balaio / Cabeça do Cachorro, englobando toda a fronteira norte da Amazônia Ocidental e suas riquíssimas serras prenhes das mais preciosas jazidas. O problema é mais profundo do que parece. Não é apenas a ambição estrangeira. Está também em curso um projeto de porte continental sonhado pela utopia neomissionária tribalista. O trabalho de demolição dos atuais Estado-nações visa a construção, em seu lugar, da Nuestra América, ou ADEALA, idealizado provavelmente pelos grandes grupos financistas com sede em Londres, que não se acanha de utilizar quer os sentimentos religiosos, quer a sede de justiça social das massas para conservar e ampliar seus domínios. O CIMI, organismo subordinado à CNBB, não cuida da evangelização dos povos indígenas segundo o espírito de Nóbrega, Anchieta e outros construtores de nossa nação. Como adeptos da teologia da libertação, estão em consonância com seus colegas que atuam no continente, todos empenhados na fermentação revolucionária do projeto comum missionário ADEALA. O projeto também contou com grande interesse da parte do governo francês, uma vez que ele intencionava criar uma extensa zona livre das ingerências brasileiras, território este que se conectaria com a Guiana Francesa, onde, num piscar de olhos, a França pode acantonar inúmeras divisões da OTAN. Na prática, o corredor AAA seccionaria o norte brasileiro, estendendo a Guiana Francesa até os Andes peruanos. Sem dúvida, trata-se de uma criminosa investida neocolonialista, isso em pleno século XXI. A escalada francesa. Obviamente que a implantação de um projeto dessa magnitude necessitaria do suporte de um discurso ideológico deveras convincente, quando não apelativo. E para tal, o presidente francês Emmanuel Macron, um defensor confesso da ideologia globalista, recorreu à decadente tese da proteção do planeta. Em 2019, se sucedeu uma série de incêndios criminosos na Amazônia Legal, pondo mais lenha na fogueira dos defensores da autonomia da região.
Toda a imprensa globalista mundial foi unânime em culpar o Brasil por, abram aspas, não zelar pela preservação do bioma essencial ao clima do planeta, fechem aspas. Personagens de Hollywood, jornalistas marrons, futebolistas famosos e até mesmo pseudocientistas financiados pela Open Society se juntaram à cantilena da urgente necessidade de defesa da floresta mais importante do planeta. Emmanuel Macron foi bem mais além, convocando uma cúpula do G7 para discutir a questão da Amazônia. Em 22 de 8 de 2019, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que estava profundamente preocupado com as queimadas na Amazônia, também afirmando que, no meio da crise climática global, não se pode arcar com mais danos para a maior fonte de oxigênio e biodiversidade do planeta. Seus globalistas e os neocolonialistas, como Emmanuel Macron, esperavam por uma condenação do Brasil nas Nações Unidas, tudo o que eles conseguiram foi pôr as Forças Armadas brasileiras em estado de alerta máximo. Em 21 de 2 de 2020, o presidente Jair Messias Bolsonaro anunciou a criação do Conselho da Amazônia, cujo objetivo é coordenar as ações voltadas para a proteção, defesa e o desenvolvimento sustentável da Amazônia. A presidência do Conselho da Amazônia ficou sob a responsabilidade do vice-presidente, general Hamilton Mourão, ex-comandante do Comando Militar da Amazônia, grande estrategista em guerra assimétrica em selva e profundo conhecedor dos problemas amazônicos. Portanto, com a criação do Conselho da Amazônia, toda a região sob concreta ameaça passou ao controle militar. A militarização da Amazônia. Outra questão perigosa que já vinha incomodando os militares quanto à proteção e à segurança da Amazônia brasileira era a escalada belicosa protagonizada pela Venezuela bolivariana. A questão venezuelana vinha sendo acompanhada de perto, porém com o devido cuidado para que o Brasil não fosse cooptado pela estratégia intervencionista norte-americana. Por volta de 2018, o próprio general Hamilton Mourão viajou a Washington e convenceu as altas patentes do Pentágono que uma guerra contra a Venezuela seria de desgaste, ou seja, um conflito longo, com um número elevado de baixas para ambos os lados e com um fim incerto. Mourão também conseguiu convencer os estrategistas norte-americanos que a asfixia econômica da Venezuela deveria ser tentada antes de qualquer outra atitude. Se, para os militares brasileiros, num primeiro momento, a Venezuela não era o problema amazônico mais importante, a escalada das forças globalistas, acelerada a partir de 2019, confirmariam que eles tinham razão absoluta. A maior ameaça que paira sobre a Amazônia não advém da doutrina Monroe e nem da esfomeada Venezuela. Ela advém dos interesses obscuros de forças globalistas controladas pela plutocracia financista mundial, com sede em Londres e em Wall Street. Em síntese, se a escalada das forças globalistas pretendia jogar a opinião pública internacional e as Nações Unidas contra o governo brasileiro para justificar a tão cobiçada secessão de parte substantiva do território amazônico, o seu tiro saiu pela culatra. O efeito das suas investidas neo-imperialistas e neocolonialistas foi a ocupação da Amazônia pelas Forças Armadas brasileiras. O discurso ideológico que a Amazônia é o pulmão do planeta já foi desmontado, não havendo neste momento o ínfimo argumento para que as Nações Unidas declarem o território como vital à saúde do planeta. Portanto, restou aos neocolonialistas e aos neoimperialistas globalistas tomarem a região pelo emprego da força bélica.
E se eles optarem por este artifício, se depararão com a resistência muito bem arquitetada pelos militares brasileiros.